Aê! Acho que acabou a pilha do microfone, Pan. Boa noite, Túlio. Acende a luz aí pra gente fazer um momento de comunhão. Todo mundo aí dá uma olhadinha, fazer um coraçãozinho. Qual é, João? Aí, camisa do Mengão. Pô, saudações rubro-negras. Bom, mais um culto. Momento de comunhão. Você que está em casa, dá um sorriso, dá um abraço, faz um carinho de quem está do teu lado, demonstra o teu amor. Momento de comunhão que a gente precisa viver sempre, estamos com saudade. A gente aqui não pode realmente fazer nada muito caloroso, mas os olhares são muito importantes, pessoal, que vocês não deixem de, aqui na igreja, olhar com amor cada irmão, amém? Não, Túlio? Amém. Hoje eu irei trazer a palavra mais uma noite. José está muito abençoado. Amém, pastor? Vamos lá. Deixa eu abrir minhas coisas aqui. Boa noite, pessoal de casa, galera que está aqui. Pode apagar a luz, Mariana, que aí eu não vejo ninguém se o pessoal está triste, se eu estou falando alguma besteira. Bom, brincadeira, pessoal. Vamos lá. Eu vou esquentando. Vamos lá, pessoal. Irmãos, o grande desafio do ser humano durante a sua jornada é se manter firme em Deus, né? Perseverança, resiliência, fidelidade são conceitos que eu chamo aqui de um cristão de sucesso, né? Eu não sei se a gente pode usar essa expressão, mas eu creio que um dos objetivos do cristão é permanecer firme ao lado de Deus em meio a tantas lutas. Mesmo com derrotas e mesmo também com vitórias, né? As derrotas, elas podem vir para nos abalar, e as vitórias, elas podem vir também para nos inflar, para nos fazer autossuficientes, para entender que sozinho já basta nessa caminhada. Lembrem do que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, né? Esqueço das coisas que passaram, avanço para as coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Deus, em Jesus Cristo. Precisamos lutar cada dia para permanecer firme ao lado de Deus. Amém? E é nesse contexto que eu me sinto chamado a trazer uma palavra, a pregar essa noite. Mas o ponto principal será na reflexão sobre a manutenção da nossa integridade em meio a tempos de dificuldade. Como se manter íntegro no meio de uma pandemia que a gente vive, né? Eu creio que Deus nos chama hoje a tomar uma decisão para seguir um caminho de perseverança de uma forma onde o nosso caráter cristão se mantém intacto, íntegro. Vivemos um período de pandemia, como eu falei, onde cada um foi forçado a viver períodos de quarentena, né? Então, o que é uma quarentena? Não sei se vocês obviamente, já pensaram, já debateram nos grupos, enfim, o nome quarentena provém do fato, né, de tempos atrás, quando autoridades portuárias suspeitavam que os passageiros ou tripulantes de um navio estavam portados de uma infecção, impediam que esse navio atracasse, isso num prazo de 40 dias. Porém, o período de quarentena ele é relativo e depende do tempo necessário para a proteção contra a propagação de uma determinada doença, né? Isso significa que o tempo de quarentena ele pode variar e nem sempre compreende o período de 40 dias. Pode ser menor, pode ser maior, de acordo com o período de incubação de uma doença. Se a pessoa teve contato com o vírus, ela precisa ficar em quarentena até aguardar um sintoma. Eu não vim dar uma aula de nada aqui não, tá, pessoal? Acho que a gente precisaria até perguntar para os médicos, mas eu imagino que podemos ter períodos mais curtos e períodos mais longos de quarentena, né? Quarentena. No caso do coronavírus, né, a gente não sabe ao certo. A gente tem falado de 15 dias, mas eles já estão falando de até 50 dias de contágio. Eu estava vendo uma reportagem, não sei também se essas coisas são verdade, hoje a gente tem que ficar muito atento, né? Mas já se falaram de 50 dias de contágio, enfim. Meu ponto não quero dar aula de nada aqui. Falamos apenas de um período, né? Um momento, onde você precisa ficar em isolamento, sem contato, talvez sozinho, com medo, talvez, né? E eu creio, e vivemos por experiência própria, que uma quarentena é um período onde podemos aproveitar para refletir e se transformar. Isso é algo maravilhoso. Deus sempre dá uma oportunidade para a gente viver uma experiência.
E eu creio que a quarentena tem sido um momento de reflexão. Na Bíblia, nós podemos encontrar alguns tipos de experiência onde alguns irmãos viveram períodos de quarentena. Períodos importantes e que podemos simbolizar esses períodos como uma quarentena, mais uma vez. Então a gente vai refletir sobre um período da vida de Daniel, onde podemos sim fazer uma analogia e trazer para a realidade de quarentena. Antes de ler esse momento exato da vida de Daniel, que a gente vai refletir, que eu creio que Deus separou para a gente ler essa noite juntos, eu queria contextualizar rapidamente sobre o jovem Daniel, né? Que ele era um jovem. Ele tinha como grande característica a sua integridade. É um jovem focado no chamado de Deus para a sua vida, viveu um momento muito hostil e de muita incerteza em Jerusalém, um período onde a cidade estava sitiada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e Daniel foi um dos jovens judeus de uma cidade sitiada, escolhido por esse rei para servi-lo, longe da sua família, possivelmente acuado, possivelmente com medo e incertezas tremendas. E Daniel viveu momentos maravilhosos. Quem conhece a história de Daniel, quem não conhece, eu recomendo a ler, porque a gente não vai falar de todos os momentos de Daniel. Eu vou falar de uma quarentena. Mas se você for ler a vida de Daniel, ele viveu momentos maravilhosos com Deus durante o reinado de Nabucodonosor. Ele interpretou sonhos e se tornou o terceiro homem em importância do reinado de Nabucodonosor. Um homem de Deus, fiel e obtendo sucesso, né? Porém, aí aqui a gente entra num período que eu determinei aqui como a quarentena de Daniel. O rei Nabucodonosor foi morto e assumiu um rei cujo nome era O Medo, que é o rei Dário. E podemos dizer que iniciou-se um período de quarentena na vida de Daniel. Incertezas, e ele precisaria esquecer de tudo o que se passou e manter sua integridade inabalável. Vamos ler o momento que se iniciou na vida de Daniel. Rafinha, eu não te dei aí, mas acho que é fácil. Daniel 6, eu vou ler do 6 para frente, tá bom? Daniel 6:6. Valeu, Barminha. Eu vou ler o texto rapidamente, tá? Todos os presidentes do reino, capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei Dário, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma essa proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. No versículo 10, Daniel, quando soube que o edito estava assinado, ele entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Tinha um decreto que se orasse, ia para a cova dos leões. E Daniel continuou orando. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Em resumo, o novo rei, que é o rei Dário, uma das novas medidas que ele tomou foi o seguinte: ele colocou novos governantes em cada província e planejava colocar Daniel como grande líder desses governantes. Uma coisa boa, concordam? Mas esses homens, chamados de sátrapas, eles decidem encontrar alguma coisa errada em Daniel. Mas eles não conseguem encontrar. E reparem a ironia aqui, né? Porque a única fraqueza, entre aspas, que Daniel tinha era a sua forte relação com Deus. Então aqueles homens que resolvem armar contra Daniel, eles tiveram que ir na relação dele com Deus. E é onde começa a quarentena de Daniel. Exatamente um ataque à sua vida espiritual. Vamos continuar lendo. Mas vocês viram, né? Daniel fez o que todos imaginavam com a sua fama de integridade. Ele manteve a sua posição diante de Deus. Ele perseverou na oração e na fidelidade. Ele não parou. Mas Daniel, como a gente vai ver, ele sofre uma condenação por se manter íntegro e próximo de Deus. Ele sofre uma condenação pela sua própria fé. Então o rei ordenou, no versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, né? O rei fala assim com Daniel: Daniel, que o teu Deus, que você serve aí continuamente, te livre. Porque o rei, né, o rei Dário, ele conhecia a fama do Daniel, ele sabia que ele é um homem honesto. Então ele tomou aquela decisão porque ele não podia revogar um decreto daquele povo. Era uma tradição daquele povo.
Então ele teve que manter a palavra dele, mas ele falou, cara, Daniel na cova não tem nem sentido botar o cara na cova dos leões, mas ele botou, né? Ele lavou as mãos dele e só deu um recadinho para ele, Daniel, que teu Deus aí te livre. Podemos chamar a quarentena de Daniel, meus irmãos, galera, grupo jovem, como um cativeiro mesmo, né? Foi brabo, e esse período que acabamos de ler pode parecer um período curto, mas pelo cenário que Daniel se deparou, podemos imaginar que no coração dele essa luta durou muito mais que uma noite, muito mais que algumas noites, talvez 40 dias. No coração dele aquele negócio demorou para passar. Sabe aquele momento que realmente no teu coração parece que você está vivendo uma luta que não acaba, ansiedade, enfim. O Daniel estava cercado, totalmente cercado, e o medo poderia dominar ele totalmente. Bom, vamos continuar lendo aqui o que eu chamei aqui da vitória de Daniel, né? Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, né? O rei foi lá ver o que tinha acontecido. Ele falou, cara... E chegando à cova, chamou Daniel com uma voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, que deve estar em pedacinhos nesse momento, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei totalmente derrotado, né? E o inimaginável acontece. Daniel vira para o rei e fala, ó rei Dário, que vive para sempre, o meu Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, tu sabe, não tenho cometido delito algum para estar aqui nessa cova. Daniel, ele teve uma vida espetacular na sua quarentena, em cativeiro. A vida notável do Daniel em cativeiro ilustra, meus irmãos, uma variedade de princípios bíblicos relevantes para qualquer pessoa que viva em uma cultura hostil ao crescimento espiritual e aos seus compromissos espirituais. O que vocês acham? A gente vive em uma cultura hostil ao crescimento espiritual? A gente vive numa cultura hostil ao compromisso espiritual? Sim, eu creio que a gente vive. A maioria das opções que nós temos se concentram em nos afastar de Deus. Não se enganem. Após uma mudança drástica no cenário da vida de Daniel, ele se manteve íntegro, fiel, firme e perseverante. Irmãos, a vida de Daniel é igual a um casamento. Eu gosto de casamento, vocês sabem, né? A igreja é a noiva, somos a noiva que é esperada por Deus e precisamos sempre renovar a nossa aliança. Viveremos momentos adversos, cenários pandêmicos, períodos onde estaremos em quarentena, mas não podemos permitir que o nosso casamento se abale. Precisamos lutar para permanecer fiel ao nosso Deus, que nunca vai nos abandonar. Uma pessoa que tem me encorajado muito a estar aqui pregando é a nossa pastora Laci, eu creio que ela deve estar nos assistindo, e Deus me trouxe um período instável da sua vida para compartilhar aqui essa noite. Não tem muito tempo que a nossa pastora ela testemunhou aqui sobre o início dessa sua fase. Durante essa quarentena, não sei quem lembra, mas a nossa pastora contou quando foi obrigada, entre aspas, a morar em São Paulo, devido a um desafio profissional, né? E eu lembro muito dessa fase, essa palavra da pastora me impactou bastante, eu lembro muito dessa fase da pastora. E eu não sei se ela lembra, até a parte do grupo jovem se hospedou na casa dela em São Paulo. Ela não estava, né? Ela abriu a casa para a gente quando a gente foi ver uma ministração em São Paulo. Então, durante um período, a nossa pastora teve que mudar de ares. Eu vou contar um pouquinho, espero que eu não cometa nenhuma falta aqui de cronologia dessa fase da vida da nossa pastora, já peço desculpa antes. Quando da noite para o dia, ela teve que morar em São Paulo e ficar longe da sua família, longe da sua igreja, com incertezas quanto ao futuro. E para quem conhece o ambiente de trabalho em São Paulo, sabe que é quase a mesma coisa que ficar num cativeiro cercado de leões. Não sei quem concorda comigo, mas... Não, brincadeira, eu amo São Paulo, irmãos. Amo São Paulo. Louco para morar em São Paulo. Não, brincadeiras à parte. Eu imagino como que essa situação poderia ter afetado sua relação com Deus
que muito se refletia no seu serviço ministerial, no seu chamado na igreja local e na sua relação com a sua família. E eu lembro bem como essa situação não abalou nossa pastora. Ela se manteve íntegra ao seu chamado, perseverante, desejosa de servir a Deus. E eu lembro que ela se dedicou ainda mais para estar sempre presente na igreja. Em muitos cultos de quinta-feira ela não podia mais estar presente, mas quando ela conseguia, chegava correndo. Quando conseguia, trazia uma palavra. Em resumo, nossa pastora se manteve perseverante e teve sucesso na sua quarentena em São Paulo. Ela manteve sua postura diante de Deus, mesmo em meio a uma luta que enfrentou. E Deus fez muito durante esse período, e quem já escutou seu testemunho, sabe como Deus ainda incrementou o seu ministério, que eu creio que Deus incrementou o ministério de Daniel. Aquela noite foi inesquecível para Daniel. E o seu chamado, né, o chamado da nossa pastora. Eu posso dar um exemplo da minha vida também, meus irmãos. Já falei outras vezes, um período do meu mestrado, um período difícil, uma fase difícil, que eu posso dizer que eu estava na cova dos leões também. Um momento muito difícil que eu vivi. Eu tive um mestrado profissional, que eu vou chamar que é um dos leões, estava ali quietinho. Eu tive o nascimento do meu primeiro filho, que é uma bênção, mas filho pequeno em casa é um leãozinho também. Então pode ser um filhotinho, mas é um leão. Um ambiente complicado no meu trabalho, que eu tive nesse período do meu mestrado. É um leão, talvez o mais velho ali que estava me olhando quando eu entrei na cova. Ou seja, um monte de leão me cercava, mas eu lutei e consegui manter minha integridade ao lado de Deus, fui fiel e fui perseverante. E tive grandes experiências com Deus durante essa fase, essa quarentena que eu vivi. Irmãos, um período de quarentena é caracterizado por dificuldades, mas também é um momento de reflexão, que pode gerar oportunidades de mudança. Durante a nossa quarentena, precisamos nos manter íntegros ao lado de Deus, sem meter os pés pelas mãos. Daniel foi um exemplo de um jovem que decidiu permanecer firme, mesmo em meio a assustadora quarentena. Daniel aproveitou e muito sua quarentena e elevou o nome de Deus. Vejam seus frutos. Quem quiser ler Daniel, a gente vai ler o finalzinho aqui, mas lê em casa. Estuda um pouco a vida de Daniel. Só conquista seus resultados. Rapidinho, vamos ler aqui. Daniel 6, 26, 28. Vou começar a ler. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, opera milagres, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra, e ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel prosperou no reinado de Dário e nos reinados seguintes de Ciro, o persa. Daniel, ele exaltou o nome de Deus naquela situação. Olharam para o Deus de Daniel e falaram, caramba, é um Deus real. Talvez você esteja pensando, pedi para o Calhau já vir subindo e fazer um teclado, que eu adoro o teclado do Calhau aqui, não me leve a mal. Talvez, irmãos, vocês estejam pensando assim, eu vou me manter íntegro, firme e perseverante, mas não para não perder o que eu tenho. Você fala assim, cara, vamos manter firme sim, Felipe. Vou te dar uma colher de chá e vou tentar ficar aqui, porque aí eu mantenho o que eu tenho. Na verdade, Deus vai fazer prosperar ainda mais a sua relação durante essa quarentena, se você conseguir vencer nesta luta pela sua integridade. Daniel prosperou. A pastora Laci sempre nos mostra com esse teu testemunho de como ela cresceu durante essa fase da sua vida. Fez grupos de oração, ministrou bênçãos, cresceu no seu ministério, e eu posso dizer o mesmo durante o meu período do meu mestrado. Foi um momento de crescimento espiritual. Irmão, quando ao se decidir se manter ao lado de Deus, creia, você será surpreendido. Ou você acha que Daniel imaginava que veria um anjo fechar a boca dos leões? Imagina só como foi o momento para Daniel. Imagina a alegria que estava estampada nos olhos do seu interior. Que momento maravilhoso que Daniel viveu. Mas talvez você esteja pensando assim,
Eu não consigo. Eu sou fraco. Meus irmãos, eu te encorajo a renovar a sua aliança com Deus. Renove o seu casamento com Deus essa noite. Quebranta seu coração. Fica firme. Fecha seus olhos. Ele quer te levantar. Ele quer fechar a boca dos leões. Apenas permita que os anjos de Deus, que passearam na cova dos leões junto a Daniel, e o Espírito Santo habitem na sua vida. Apenas creia, porque esse Deus é um Deus real. Eu creio, se permanecermos firmes, vamos encontrar momentos maravilhosos ao lado de Deus. Momentos maravilhosos. Vou pedir para o restante dos músicos já se juntarem a nós. Basta confiar. Basta lutar. Que Deus vai te levantar. Queria convidar todo mundo a ficar de pé. Você que está na sua casa, talvez seja um pouco desconfortável levantar do sofá. Mas se for algo confortável, levanta. Coloca a mão no seu coração. Mas se não for confortável, apenas fecha seus olhos. Se você está com um fonezinho de ouvido num cantinho, fecha seus olhos. Creia que Deus está contigo. Ele quer manter a sua perseverança. Ele quer manter a sua integridade. Ele quer te levantar. Espero em ti, minha âncora tu és. No tempo, na cova dos leões, Deus, firme estou, firme estou. Espero em ti. Espero em ti, minha âncora tu és. Na cova dos leões, Deus, no temporal, firme estou em ti. Em teu amor, em teu amor, não existe mais temor. Renova a nossa aliança, Deus. Confiarei só em ti, Senhor. Em teu amor não existe mais temor. Em teu amor não existe mais temor. Confiarei, eu permanecerei, Deus, íntegro só em ti. Nada irá nos abalar, Deus. Tu és a nossa esperança, a quem confiarei. Tua promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança ancorada em ti está. Meu Deus, tu nunca mudarás as vozes. Promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança ancorada em ti está.
meu Deus, tu nunca mudará. Vou fazer uma oração. Que você possa dizer para Deus: eu serei fiel. Você possa dizer para Deus: eu irei lutar para permanecer firme. Você possa dizer para Deus: eu irei renovar a minha aliança ao teu lado. Você possa dizer para Deus: eu confiarei em ti. Você possa dizer para Deus, como Daniel: eu continuarei orando e buscando o teu nome, mesmo que o mundo venha contra mim. Você possa dizer para Deus: eu serei um mártir em teu nome. Você possa dizer para Deus: eu entrego a minha vida a ti. Senhor Jesus, entregamos as nossas vidas, Deus. Tu és fiel. Me ensina, Deus, a ter um pouquinho dessa fidelidade, Deus. Me ensina, Deus, a te amar em espírito e em verdade, Deus. Perdoa, Senhor, a minha fraqueza, a minha limitação. Me traz para próximo de ti, Deus. Mesmo jovem, Deus, eu creio que se ficar firme ao teu lado, farei grandes coisas, Deus. Na minha família, farei grandes coisas. Na minha igreja local, farei grandes coisas. Na minha vida profissional, farei grandes coisas ao teu lado, Deus. Basta confiar. Basta confiar em ti, Deus. E eu confio em ti, Deus. Fala: Jesus. Jesus, teu nome tão alto, tão grande, só em ti confiarei. Ele é fiel, fiel para sempre, é tua promessa, só em ti confiar. Eu quero ouvir as vozes, só as vozes. Jesus, Jesus, teu nome tão alto, tão grande, só em ti confiarei. Ele é fiel, fiel para sempre, é tua promessa, só em ti confiar. Para terminar todos juntos. Jesus, Jesus, teu nome tão alto, tão grande, só em ti confiarei. Fiel, fiel para sempre, é tua promessa, só em ti confiarei. Promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança ancorada em ti está. Meu Deus, tu nunca, meu Deus, tu nunca mudará. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor. Mais um momento, Senhor, que separamos para estar contigo, Deus, na tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que escutamos, Deus. Que a gente possa refletir e colocar em prática, Deus. Para que a gente tenha frutos, Deus. Frutos de perseverança, Deus. Frutos de fidelidade ao teu lado, Deus. Frutos de integridade, Deus. Obrigado, Senhor. Porque tu sempre nos traz uma palavra, Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, boa noite. Vocês que estão em casa, nós vamos encerrar nossa live agora, não é não, Eric? Aí depois que encerrar eu posso falar besteira aqui? Brincadeira. Amém.